Gente, vamos tratar neste Gazeta Entrevista de hoje de vários temas relacionados ao consumidor, à segurança em locais públicos, a ações que já estão sendo movidas, investigações pela Promotoria de Defesa do Consumidor, porque eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios a promotora de defesa do consumidor, doutora Alessandra Marques. Nós vamos falar de vários temas, você acompanhou na grande mídia a catástrofe, a tragédia que vitimou ali 240 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no incêndio que gerou uma fumaça tóxica na Boate Kiss, naquela cidade. E aqui no Acre? Nas redes sociais, o que mais se falou nestes últimos 3 dias tem sido justamente disso. Como estão as casas noturnas do nosso estado? Elas obedecem às questões de segurança, às normas de segurança? Que tipo de forração acústica elas têm? Também são tóxicas? Elas têm obedecido à sinalização e também à obrigatoriedade de se ter saídas de emergência? Vamos falar também sobre outros temas envolvendo o trabalho da Promotoria de Defesa do Consumidor, com muitas perguntas dos nossos internautas. Doutora Alessandra, meu muito obrigado por a senhora estar aqui conosco. Meu boa noite, tudo bem? Tudo bom, sou eu que agradeço. Já tinha me convidado antes, mas a dificuldade de trabalho, mas enfim, agradeço enormemente o convite. Só lembrando, foram 237 vítimas, para ser mais exato, lá em Santa Maria. Doutora Alessandra, eu quero começar falando sobre a questão que envolve a morte desses jovens lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É uma tragédia anunciada, porque a boate não tinha licença, o alvará de funcionamento, não tinha saída de emergências laterais e forração acústica de um material altamente inflamável e tóxico. O que nós podemos tomar de lição dessa situação e o que o Ministério Público já está fazendo aqui no Acre? As lições são inúmeras, Alan. Eu acho assim, acho que o Brasil inteiro tirou uma triste lição dessa tragédia, mas assim, uma triste lição ao mesmo tempo, mas uma indispensável lição. No sentido de que o que a gente chama de burocracia para se abrir uma casa noturna ou qualquer espaço privado ou público, de acesso ao público, não é uma burocracia, é uma garantia de redução de riscos para os frequentadores daquele espaço. Então, Alan Rick, isso vale para shoppings, para lojas, para casas de diversão, para estádios de futebol. Quer dizer, é uma discussão hoje que, graças a Deus, infelizmente em razão disso, mas graças a Deus a população brasileira tomou isso como uma questão imprescindível. Essa discussão vai tomar uma proporção em todo o Brasil, no sentido de proteger os frequentadores de ambientes públicos, sejam eles de propriedade do poder público ou de particulares. Eu vi uma entrevista sua, inclusive já a órgãos de comunicação do Estado, avisando, inclusive, que iniciará uma fiscalização. A promotoria vai iniciar junto com os órgãos competentes? Já iniciou esse trabalho? Como é que está? Na verdade, nós já temos ações na Justiça com relação a alguns estabelecimentos, inquéritos com relação a outro, e estamos instaurando um procedimento para averiguarmos qual eu vou, na verdade, requisitar todos os procedimentos administrativos do município e dos bombeiros para que resultaram ou não na concessão das devidas licenças. Eu vou requisitar esses procedimentos com relação a todas as casas noturnas de Rio Branco, para que nós possamos saber a atual situação, porque assim, desde que essa tragédia aconteceu, eu realmente não consigo ficar 1 minuto sem meu telefone tocar, do meu gabinete, meu telefone pessoal, e pais preocupados com seus filhos, porque assim, Alan, ninguém quer que as boates fechem, que os locais de diversão fechem, muito pelo contrário, ainda mais aqui em Rio Branco, que nós carecemos disso, mas nós não queremos deixar nossos filhos nesses lugares e depois de reconhecer cadáveres, né? Então, assim, é fundamental que se compreenda que, por um lado, a administração pública tem que ser ágil na concessão das licenças, zelosa no cumprimento da lei e, ao mesmo tempo, a iniciativa privada precisa compreender que segurança é investimento. É para evitar a reparação de dano, a prisão, enfim, é um investimento indispensável. A senhora disse que tem ações já contra algumas dessas casas noturnas.
Temos perguntas de internautas aqui, doutor, que eu gostaria de repassar à senhora. Por exemplo, o Paulo Matias, ele diz o seguinte: olá, Alan, tudo bem? Pergunte à promotora se as casas de shows ou casas noturnas estão todas irregulares em Rio Branco, como ela teria afirmado em um site de notícias. Porque as providências já não foram tomadas, se a promotora afirma todas estão irregulares. É verdade? Será que não falta fiscalização da parte do Ministério Público e dos órgãos responsáveis? Será que temos que chegar ao que aconteceu na Boate Kiss aqui em Rio Branco? Um abraço, Alan. É a pergunta do Paulo Matias de Moura. Doutora, realmente foi isso mesmo? A senhora disse que todas estão irregulares? Nunca disse isso. E, na verdade, é complicado isso, porque, na verdade, você... Aliás, eu nem fui entrevistada por esse site. E eu não disse nada disso. O que eu disse é que há situações de irregularidade e que elas precisam ser checadas e que quem fiscaliza isso, Alan, é muito importante que se compreenda, o poder de polícia é do poder público municipal e do Corpo de Bombeiros Militar. Ou seja, a Prefeitura e Corpo de Bombeiros. Exatamente. Devem... A omissão ou a concessão ilícita de licença ou a omissão em não fechar o estabelecimento é um problema do município. Quem tem o poder de polícia é o município. O que o Ministério Público faz, e já fez inclusive com 2 ações na Justiça que estão em grau de... uma delas em grau de recurso, a outra foi encerrada, mas pode ter sofrer uma modificação com o julgamento da segunda, e há ações na Justiça nesse sentido. O que o Ministério Público faz é verificar se, em determinado momento, com determinada denúncia, que ou a gente descobre propriamente, diretamente de ofício ou por meio de denúncia dos consumidores, apurar o que está acontecendo nesses locais ou até com o poder público que não cumpre o seu poder, que não cumpre o que deve. Ou seja, o poder público municipal precisa fazer vistorias urgentes nesses locais e o Corpo de Bombeiros. E são anuais. Muito bem. Olha só aqui a pergunta também da senhora Noêmia Julião, ela diz o seguinte: já que o assunto é polêmico e é sobre essas casas noturnas, gostaria de perguntar à doutora qual a prevenção ou qual a ação em relação a uma boate que funciona em cima de um posto de gasolina no bairro José Augusto. E ela diz assim, se ainda funciona. Doutora, e esse caso especificamente? Funciona e funciona contrariando a legislação que aqui no Estado, até já houve tentativas de alterá-la, mas estabelece um limite bem maior de distanciamento de locais de acúmulo de pessoas em relação aos tanques de combustível. E ela está praticamente a 13 metros e ela deveria, pela legislação, estar a 100 metros. Nesse caso específico, tem ação na Justiça, há 2 ações na Justiça do Ministério Público por conta dessa boate. E assim, Alan, tem que deixar então claro... Ela funciona subjúdice, seria isso? Ela funciona, exatamente. O processo está tramitando. Está tramitando. Temos mais perguntas, inclusive perguntas sobre essas questões. Muitos internautas participando, doutora. O Romildo Costa diz o seguinte, eu gostaria de saber quantas pessoas é preciso morrer, aqui é mais uma colocação dele, né? Para acabar com esses apagões, que aqui em Rio Branco, quando acontece o apagão, os semáforos ficam todos apagados, doutora. Aí ele já entra para a questão também, vamos tocar nessa da Eletroacre, nós vamos entrar nessa questão da Eletroacre. A pergunta da Suiane Oliveira, doutora, eu gostaria de saber se é possível funcionar uma boate dentro de um posto de gasolina ou outra perto de uma torre de alta tensão. É possível, doutora? É a pergunta da Suiane Oliveira. Não é lógico, não é? Mas elas funcionam e funcionam. Veja só, Alan, nós temos casos de um desses estabelecimentos que ele começou a funcionar sem que ele tivesse licença para construção. Então veja que a falha do poder público é desde o momento em que o imóvel foi edificado. Não tinha alvará para construção, não tinha habite-se e funcionava sem as devidas licenças. A senhora sabe dizer se essas boates citadas aqui pelos internautas têm respeitado as normas de segurança, como saídas de emergência, extintores de incêndio e
também treinado seus seguranças para situações de risco? Isso é uma pergunta que eu vou fazer e já estou encaminhando a documentação ao Corpo de Bombeiros com relação a todas elas, mas uma coisa importante, hoje eu soube isso por meio de consumidores na promotoria. Os consumidores dizem, inclusive, que é extremamente comum a utilização de sinalizadores dentro de todas elas. Isso é um absurdo. O que é gravíssimo. Inclusive, um deles ainda mencionou para mim que teve um espetáculo em que um deles era um sinalizador extremamente parecido. Ele esteve num show, numa delas, e que o sinalizador é extremamente parecido com aquele de Santa Maria. Agora, existe lei específica, doutora, que proíba o uso de artefatos como fogos de artifício dentro de locais fechados? Não, existem regras de segurança com relação a isso. Não existe lei vedando isso. Mas existem inúmeras regras de proteção. Normas de segurança. De segurança com relação a isso. Que são absolutamente descumpridas. E principalmente porque não há fiscalização do poder público que deve fiscalizar. Não é? Então, assim, enquanto o poder público fizer vistas grossas para isso que todo mundo sabe, porque os seus filhos frequentam, todo mundo ouve dizer, quer dizer, tem uma aqui que eles já apontaram hoje para mim, porque recebi várias denúncias, essa só tem uma entrada e uma saída. Quer dizer, num momento de emergência, as pessoas vão se pisotear, porque não há saída de emergência. Doutora, então, procedimentos já estão sendo instaurados pela Promotoria de Defesa do Consumidor. Mais uma vez. Mais uma vez, a senhora também vai cobrar do município e Corpo de Bombeiros uma fiscalização geral nesses locais. Com certeza, porque se a medida mais indicada hoje, Alan, diante de tudo que eu ouvi dos consumidores hoje, é fazer com que o município cumpra e, se não cumprir, que o agente público seja penalizado, inclusive com ação de improbidade administrativa pela sua omissão relevante. Voltando aqui à pergunta do internauta que questionou justamente o problema das quedas de energia e dos semáforos que ficam apagados, fora as pessoas que perdem bens, alimentos e eletrodomésticos, eu volto no próximo bloco, vou fazer 2 blocos com a doutora Alessandra, também com mais perguntas dos internautas. Não perca, até já!